Bom, meus irmãos, no vídeo de hoje, como você já viu aí no título, vai ser um vídeo muito interessante, né? Eu acho que seria muito importante, porque tem tantos casamentos, né, sofrendo por causa dessa área sexual. E eu quero começar dizendo que sim, é pecado, é uma prática pecaminosa, tá? Quando Deus criou o homem e a mulher, né, Ele os criou anatomicamente, né, com órgãos que são propícios para a prática sexual, são chamados genitálias, né? E estas foram feitas para o intercurso sexual. Elas foram destinadas para gerar e receber prazer. De modo que a prática sexual fora desses componentes que Deus criou se torna pecaminosa. Quando o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, vai citar o homossexualismo, né, como sendo ilegítima e pecaminosa, ele vai dizer a razão, né? Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza. E da mesma forma, o sexo anal é deixar o uso natural do corpo, né, para uma prática, uma atividade ilegítima. Por isso se torna pecaminoso, né? Você precisa também entender, por ser uma prática contrária ao uso natural do corpo, ela também traz consequências físicas, né? Ela traz danos para o corpo da mulher, como também doenças sexualmente transmissíveis, né? Portanto, é uma prática que deve ser abolida da relação conjugal, da relação entre um casal, né? Então vamos abordar alguns assuntos aqui como sexo anal, sexo oral, o que pode entre quatro paredes, né? E antes de mais nada, queria dizer que o sexo é um presente de Deus, né? O sexo não é só para procriação. Se Deus quisesse que o sexo fosse só para procriação, Ele não criaria o prazer. Então o sexo é de fato uma expressão de amor, né? É um relacionamento que Deus criou para ser exercido dentro de uma aliança, a aliança entre um homem e uma mulher, do marido com a sua esposa, né, que se comprometem com Deus a viverem um para o outro para toda a vida, e esse prazer que a gente tem é o que nos une, né? Quando a Bíblia diz que o sexo nos torna uma só carne com o nosso cônjuge, é porque você acaba se rendendo ali, né? Um relacionamento que você não tem com um filho, você não tem com um amigo, com mais ninguém, né? O sexo é uma grande bênção. O sexo não é pecado. Não precisa ser visto como pecado, desde que feito da maneira correta e com o seu cônjuge, entendeu? A Bíblia não fala nem de sexo oral e nem de sexo anal explicitamente, né, de forma direta. Mas tem um texto bíblico aqui que talvez possa nos ajudar a entender a questão do sexo anal. Romanos 1, 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Alguns podem dizer que eu estou viajando, né? Que esse texto aqui fala de homossexualidade feminina. Não está falando nada de sexo, né? Eu quero me ater aqui na expressão mudaram o modo natural, né? Mudaram o modo natural. Se mudaram. Se mudarmos o modo natural de nossas relações íntimas, pergunto, sexo anal é natural? Essa é a pergunta. Me responde aí, sexo anal é natural? O ânus
ele foi colocado no corpo humano com uma função específica, irmãos, de expelir aquilo que não serve para o corpo, certo? Para expelir aquilo que não serve. E como prova disso, tem vídeos na internet aí muito bem explicados que o sexo anal provoca fissuras no ânus, né, que consequentemente viabiliza a entrada de bactérias para a corrente sanguínea, indo até para o coração e criando aí um bocado de problemas que pode ser muito sério, entendeu? Então, além de pecaminosa a prática, essa é uma questão também de saúde, né? Mas vamos aqui, 1 Coríntios 6,19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Esse princípio ensina que o seu corpo e o meu corpo são templo do Espírito Santo, ou seja, o corpo é sagrado para Deus, né? E qualquer prática lesiva a esse corpo é uma ofensa a Deus. E o sexo anal, ele é lesivo, né? O ânus não é um órgão criado por Deus para a penetração. Ele não possui lubrificação própria, e se você recorrer à medicina, a médicos bem responsáveis, eles vão explicar para você que esta prática pode afrouxar a musculatura, né, o esfíncter, e a pessoa com certeza pode passar a sofrer de incontinência fecal, né? Então, sendo que o corpo é o templo do Espírito Santo e que não deve ser lesado, nós podemos perceber que Deus não aprova a prática do sexo anal, né? As mulheres não devem se submeter a isso para agradar capricho dos maridos. Os maridos precisam ser santos e praticar o sexo de forma que não menospreze, que não ofendam e que não cause dor à sua mulher e ao corpo dela, que é o templo do Espírito Santo, né? Agora, para o sexo oral, tem um texto aqui na Bíblia que diz assim, ó, Cantares 2:3, Cânticos dos Cânticos, né? Cantares de Salomão 2:3. Qual macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens. Com grande gozo sentei-me à sombra, e o seu fruto era doce ao meu paladar. O relato aqui é como se o amado dela fosse uma árvore, ela estivesse sentada embaixo dessa árvore, na sombra da árvore, e o seu fruto era agradável ao paladar dela, né? Interessante esse texto aqui, não é? Qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Com grande gozo sentei-me à sombra e o seu fruto era doce ao meu paladar, né? Então, o sexo oral como parte preliminar, como carícias que precedem o coito, né? A Bíblia não diz nada contra, pelo contrário, esse texto de Cantares sugere que o poema está falando de sexo oral, né? Escrevendo aos Coríntios, Paulo afirma: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-o no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-o na mulher. 1 Coríntios 7:4, né, diz isso. Alguns empregam essa passagem para justificar o uso do corpo do outro como quiser. Mas não é isso que Paulo advoga, né? Nessa passagem, Paulo explica que significa ser um, né? Como Gênesis 2:22, né? Torna-se uma só carne. Quer dizer que o corpo não pertence mais à pessoa, né? No verso seguinte, Paulo diz que o casal deve ter relações sexuais, né? E é nesse sentido que um não tem poder sobre o outro, sobre o próprio corpo, melhor dizendo. Pois se um maltrata ou desrespeita o outro, está maltratando a si mesmo. Ou se maltratar a si mesmo, está maltratando ao outro. E ambos são uma só carne. Então, por isso que eu digo a vocês que essa prática do sexo anal, ela é pecaminosa. Porque a própria anatomia do ânus, ela não foi feita para receber nada, sim para expelir. Então, na minha concepção e baseado no que diz a palavra, a prática é pecaminosa, tá bom, irmão? Sexo oral fica livre, à vontade, se for de comum acordo.
entre os dois, como carícias ali que antecedem a sua relação, é saudável e é válida, tá bom, irmãos? Espero que eu possa ter te edificado aí com esse estudo. E você que ainda não me segue, se inscreve aqui, clica no botãozinho vermelho aqui, dá um like, tá bom? Deixa um comentário, um aleluia, um glória a Deus, uma dúvida, se você não concorda também, uma sugestão de estudo, alguma dúvida que você tem, e compartilha com geral aí que você acha que possa ter essa dúvida, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas, tá bom? Amo vocês, beijo no coração e até o próximo vídeo aí, se Deus assim permitir.